Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Hoje, dia 15 de dezembro, é o último dia para o Vasco exercer a prioridade de compra do meia Martim Benítez. Em contrato está estipulado que o Vasco deveria fazer o pagamento de 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões por 60% dos direitos do jogador. Em novembro, a atual gestão do Vasco emitiu uma informação de que estaria negociando essa compra em duas parcelas. A primeira para fevereiro do ano que vem, 3 milhões de dólares, e a segunda para o final do ano, em dezembro, o restante, o outro 1 milhão. Mas, depois que acabou a eleição do Vasco, o presidente Alexandre Campelo foi a público e disse que estava praticamente desistindo dessa negociação em razão de não deixar uma dívida grande para a próxima gestão. E o Vasco praticamente deve ficar sem o meia Martim Benítez. Benítez tem contrato com o Vasco até o final desse ano, até dia 31 de dezembro. Ou seja, ele deve fazer as partidas contra o Santos no próximo domingo em São Januário e depois contra o Atlético Paranaense fora de casa, que seria a sua despedida. Ontem na nossa live, o card está passando aqui em cima, o Flávio Dias trouxe a informação de que o empresário do jogador, Adrian Castellani, está nesse momento em Dubai, nos Emirados Árabes. A gente não sabe o motivo dessa visita, dessa viagem, mas ele está lá. E em entrevista ao canal Detetives Vascaínos, o diretor de futebol do Independiente, Jorge Damiani, deu a declaração e revelou que tem dois clubes que fizeram propostas pelo jogador e ele não deve continuar no Vasco para a próxima temporada. Confere só. Nosotros estamos esperando, pero ya llegó, ya hay un club de Arabia Saudita que lo quiere, hay un club de la MLS que está averiguando que también lo quiere, o sea, el Vasco, si la oferta se concreta con alguna de las posibilidades, Vasco lamentablemente sería los últimos días que tendría el jugador en el Vasco, pues estamos esperando que la justicia, que le den la elección ganada a Leno, ¿no? Una cosa así llama el presidente, bueno, pero si esto se la dan y después tiene que venir acá, o sea, lo que está claro es que hasta febrero, como pretende, Martín Benítez no se va a quedar en Vasco, va a salir de Vasco y bueno, ya hay 2/3 opciones, más algún club brasileño más que todavía no hay nada concreto, son sondeos, pero sí lo de Arabia Saudita y lo de la MLS sí son más concretos. Já o time do Vasco volta a treinar hoje no CT do Almirante, visando a partida de domingo, 4 horas da tarde, em São Januário, contra o Santos. E olha, o técnico Ricardo Sapinto segue no comando da equipe. Até o presente momento, ele ainda está mantido como técnico do Vasco, mesmo com toda a pressão por sua demissão. Contratado pelo vice-presidente de futebol José Luiz Moreira, ele tem contrato com o Vasco até o final do Campeonato Brasileiro. E olha, Ricardo Sapinto, como técnico do Vasco, tem aproveitamento no Campeonato Brasileiro pior do que o time lanterna do campeonato. São 9 jogos e apenas uma vitória. São 26% de aproveitamento dos pontos disputados.
ele chegou, o Vasco era o 13º colocado do Campeonato Brasileiro e agora está na 17ª colocação dentro da zona de rebaixamento, a 3 pontos do primeiro clube fora do Z4, sem contar com a eliminação na Copa Sul-Americana. Tá feia a coisa pro português. Você sabe o que é a aposta dobrada da 1xBet? Não? Vá aqui embaixo, no primeiro comentário tem um link da 1xBet. Você entra, faz o seu cadastro, faz um pequeno depósito e usa a palavra promocional Vascaínos. Se você, por exemplo, depositar R$30, você vai começar jogando com R$60. É a aposta dobrada. Use a aposta dobrada na primeira aposta para que você possa ganhar dinheiro e se divertir. Os jogos do Campeonato Brasileiro estão aí. Apostas em todos os jogos, em todas as tabelas de campeonatos pelo mundo inteiro. Mas aposte no Campeonato Brasileiro. Você, afinal, tá por aqui, tá conhecendo os times. É sempre bom ficar ligado. 1xBet, parceiro do canal Atenção Vascaínos. E a CBF divulgou a arbitragem para os jogos do fim de semana e olha, para o jogo Vasco e Santos, é esse cara que vai estar no apito. Ricardo Marques Ribeiro, de Minas Gerais. E no VAR, outro mineiro, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. O detalhe é que Ricardo Marques Ribeiro não apitou nenhum jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro. Ele que é conhecido por várias lambanças, várias situações polêmicas no campeonato, pelo Vasco não apitou o jogo pelo Campeonato Brasileiro, mas pela Copa do Brasil ele apitou 2 partidas. A vitória do Vasco fora de casa por 2-1 contra o Goiás e a classificação depois nos pênaltis, e depois a derrota por 1-0 no Engenhão para o Botafogo na quarta fase, praticamente que deu a eliminação do Vasco nessa competição. Mas é bom ficar de olho porque Ricardo Marques Ribeiro gosta de uma confusão, hein? Um dia após conquistar o Campeonato Carioca Sub-20, o time do Vasco voltou a campo agora pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O time foi a São Paulo e venceu o Corinthians por 3-0 jogando no Parque São Jorge. Você tá vendo aí o primeiro gol da partida marcado pelo atacante Figueiredo, que fez o gol do título do Vasco no Campeonato Carioca. No segundo tempo, o Vasco ampliou o marcador com um gol de falta de Arthur, batendo na barreira e enganando o goleiro do Corinthians, e depois o meio-atacante Andrei Dias fechou o placar de 3-0 com vitória do Vasco para cima do Corinthians. O Vasco, com essa vitória, subiu para a 14ª colocação com 20 pontos, mas o Vasco está sem chances de classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. O time sub-20 do Vasco agora volta suas atenções para a Copa do Brasil. Isso mesmo, o Vasco joga quinta-feira em Auschwitz, no Nivaldo Pereira, contra o Atlético Mineiro pela partida da volta da semifinal dessa competição. No primeiro jogo em BH, 1-1, ou seja, quem vencer essa partida estará classificado para a decisão da Copa do Brasil Sub-20. Boa sorte para os garotos do Vasco que conquistaram o Campeonato Carioca e quem sabe conquistem também a Copa do Brasil Sub-20. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. E agora aquele quadro com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. O volante Bruno Gomes do Vasco deve ser titular hoje da seleção brasileira em amistoso contra o Peru em Teresópolis às 4 da tarde. Já o lateral Riquelme deve ficar como opção no banco de reservas. A partida terá transmissão pela CBF TV. E olha, uma informação muito importante. O STJD puniu o atacante Marinho do Santos com um jogo de suspensão por conta de expulsão na Copa do Brasil.
Como o Peixe já está fora dessa competição, ele terá que cumprir em outro campeonato organizado pela CBF, ou seja, ele deve ficar de fora no jogo contra o Vasco no domingo. Uma boa notícia para a gente, já que o Marinho vem fazendo um ótimo campeonato brasileiro. E para fechar esse quadro, a empresa Mercado Bitcoin vai fazer uma live hoje às 7 horas para dar mais detalhes sobre essa parceria com o Vasco. E olha, devemos ter novidades importantes. Fique de olho! E para fechar esse Bom Dia Gigante, uma informação do lado financeiro do Vasco que já não está lá essas coisas. Ontem, o Sport News Mundo, portal da internet, divulgou uma informação de que a desembargadora Mary Booker Caminha, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, derrubou a decisão do presidente do próprio tribunal que suspendia o valor de pagamento do ato trabalhista mensal que o Vasco fazia por conta da pandemia. E com isso, a desembargadora deu 15 dias para o Vasco pagar 8 milhões de reais sob a pena de cancelamento do ato trabalhista. Olha, essa situação é muito complicada. O canal Atenção Vascaínos foi buscar a informação direto com o Vasco, com o advogado Paulo Reis. Ele que conseguiu essa ação que suspendeu o pagamento por esses 3 meses. E olha, o Paulo Reis revela com exclusividade aqui dentro desse Bom Dia Gigante que o Vasco vai recorrer dessa decisão. De fato, essa decisão da corregedora do TRT, doutora Mary Booker, causou-nos uma estranheza muito grande, porque ela está revertendo uma decisão do presidente do tribunal, do então presidente do tribunal, proferida em maio desse ano, agora 7 meses depois. Eu, sinceramente, me parece uma decisão, com todo respeito, esdrúxula, porque não vejo, em princípio, competência para a corregedora. Agora, 7 meses depois de uma decisão do presidente do tribunal, ela reverter essa decisão e impor ao Vasco, que não tem culpa nenhuma com o fato, fazer um depósito de 8 milhões em 15 dias. Sinceramente, e todos sabem que durante a pandemia vários pagamentos ficaram sobreestados, suspensos, até mesmo parcelamentos de imposto de renda, IPVA. Me parece que há um engano nisso tudo, mas no direito tudo é possível. Muito obrigado. Valeu, Paulo Reis, a gente que agradece. É isso, torcedor. O canal Atenção Vascaínos preza pela informação. Tem a informação que deu com exclusividade do Sport News Mundo e fomos ouvir o Vasco nessa situação complicada de justiça, de dinheiro, de pagamentos. É muito complicada a vida do Vasco, não está nada fácil essa situação nesse final de ano de 2020 para 2021. O Vasco que pode hoje praticamente perder Martim Benítez e ainda tem essa bomba na questão jurídica, mas os advogados do Vasco vão recorrer e vão tentar recuperar essa situação em prol ao clube. E para você que chegou até aqui nesse vídeo, eu peço para você dar o like no vídeo. O like é muito importante. O like faz o YouTube fazer esse vídeo chegar a outros vascaínos. E você que ainda não é inscrito no canal Atenção Vascaínos, se inscreve aqui embaixo. Já estamos quase chegando a 143 mil inscritos e eu conto com a sua participação e também o seu compartilhamento. Pega esse link, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, vai ajudar muito. E também compartilhe também nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. A gente dá sempre muita informação por lá. E tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais, que ontem bateu 40 mil inscritos e hoje de madrugada a Mari Barata, o card está passando aqui em cima, trouxe o Acorda Vascaíno e você pode conferir lá. Grande abraço, ótima terça-feira para vocês. Hoje à noite tem Avenews com Flávio Dias, segundo ele, recheado de informações. Conto com a sua audiência. Grande abraço, boa terça-feira, tamo junto, valeu, fui! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!